uma aula aqui, e aí agora, ó, tema polêmico, hein? Falando sobre o aborto. Nosso tema de hoje é um tema bem polêmico, tá? É um tema bem delicado da gente comentar, certo? Mas é de suma importância para a gente poder esclarecer alguns fatores, tirar algumas dúvidas, certo? E também abrir um pouco a mente em relação a esse tema, tá? Olha só, tudo que a gente vem conversando hoje em nossas aulas é direcionado a controle familiar e evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Não é isso? Dentre desses tópicos, né, eu trouxe para vocês hoje o tema aborto, né? Um tema que cria muitos tabus, muitas dúvidas, preconceito, enfim. Religião, ciência, todo mundo bate de frente em relação a esse tema, tá? Então o que eu quero trazer para vocês hoje? O aborto, hoje no Brasil, ele não é permitido, ele é crime, considerado crime, tá certo? Mas existem alguns fatores, existem alguns processos que podem liberar, certo? A aquisição ou o procedimento do aborto em alguns casos. Isso a gente vai comentar daqui a pouquinho, certo? Mas o que pode acontecer, né, a palavra aborto, ela não é considerada só a parte criminosa da coisa, tá certo? Existe um aborto espontâneo, tá certo? Existe o aborto induzido, que aí é onde entra outra questão, tá? O aborto espontâneo é o seguinte, o aborto espontâneo ele vai trabalhar quando o corpo da mãe, certo? Identifica que algo está errado, tá bom? Identificando que algo está errado, o próprio organismo dela tende a liberar, certo? Esse feto. Liberando esse feto, acontece esse aborto espontâneo. Esse aborto espontâneo pode acontecer por alguns fatores, por exemplo, doenças infecciosas, a sífilis, que é uma IST, né, muito conhecida, é transmitida pela via sexual, pelo ato sexual sem o preservativo, certo? A sífilis congênita, ela afeta o feto diretamente, certo? Causando a morte desse feto e dentro do útero materno, certo? Esse vírus, ele consegue atravessar a placenta, e atravessando a placenta, né, ele causa a morte desse feto. Uma formação, enfim, uma deformação horrível, tá certo? Que aí a mãe pode optar em acontecer o aborto. Nesse caso, a sífilis ela causa o aborto espontâneo, tá certo? Ela não precisa ir ao médico e abortar, não. A sífilis congênita ela causa já o aborto espontâneo. Outro ponto também são os fatores genéticos, problemas genéticos, galera. Os problemas genéticos, eles podem sim influenciar. O corpo feminino, ele identifica que algo está errado. Então, assim, identificando que algo está errado, existe uma malformação também, pode causar um aborto espontâneo, né? Por exemplo, há condições ambientais, fatores genéticos, um descolamento de placenta, por exemplo, quando acontece a anidação, e aí aquele embriãozinho, aquele feto, aquele organismozinho que fica lá na placenta pode se desprender e acontecer um aborto espontâneo, pode acontecer, né? Gestações de risco, ocorrem abortos espontâneos. Então a palavra aborto, galera, ela não vem só na parte do crime. Não, o aborto ele pode ser de meio natural, né? Até por uma própria defesa do corpo feminino, também. Agora, o aborto, quando ele é induzido, aí é onde está o problema, né? Eu tenho um aborto induzido por um motivo de uma doença, ou aborto induzido quando a mãe decide que não quer mais ter esse filho. Aí é onde entra a lei, né? De tirar essa vida. É onde está o grande X da questão, né? Onde ocorrem os grandes debates, né, em relação a esse tema, tá bom? As leis que vão aí trabalhar para a liberação do aborto, eles variam de países, tá certo? Aqui no Brasil é proibido, mas tem outros países que são liberados, tá bom? Aí o que acontece? Sendo crime aqui no Brasil, o aborto sendo crime no Brasil, o que é que ocorre? O grande problema é que o índice de aborto por crime
por pessoas que têm filhos e de repente, não quero ter mais, vou abortar, ou porque teve uma gravidez indesejada, a família não aceita, ou por ser coagido pelo cônjuge e não querer aquele filho e a querer abortar. Tudo isso facilita, favorece esse tema, né? Essa atitude de abortar, tá certo? Só vai ser permitido, galera, só é permitido aqui o aborto, tá certo? Em casos de malformação, como a gente tem aqui os anacéfalos, né? A anencefalia, né? Que eu vou comentar daqui a pouquinho, tá? E também vai ser liberado no estupro, por forma de estupro, aí sim, tá? A mãe ela pode optar, nesse caso do estupro, em ter o filho ou não. Existem casos, já vi casos de pessoas que foram estupradas, tá certo? E não optaram em abortar, tá certo? Por questões religiosas, questões sociais, de questão de ficar com aquele peso na consciência de ter matado uma criança, enfim, né? Rola e na mente das pessoas, no contexto geral, a nossa cultura, né? No cultura dos países, a gente não vê o aborto como algo positivo, mas existem casos que realmente tem que acontecer, tá certo? A gente tem que ser realista para isso, tá bom? Outro ponto é que pode acontecer o aborto induzido quando não tem algum problema que causa ou com a mãe, tá certo? Um problema muito sério com a mãe, ou que tem que fazer o aborto para salvar a vida da mãe por um problema genético, também pode acontecer, tá certo? Para salvar a vida da mãe, pode também ser liberado o aborto, a junta médica faz essa liberação, certo? Vamos comentar um pouquinho aqui sobre os anacéfalos, né? A anencefalia, né? Ela é um problema de má formação do cérebro mesmo, né? O encéfalo, toda aquela massa cefálica, aquela outra craniana, ela não é formada. Então a criança ela fica praticamente sem um tronco cerebral, né? Não tem ligação de medula com a medula, ela fica ligada ao bulbo cerebral, mas aquela massa cefálica total ela fica comprometida, ela não é formada, tá certo? Então é considerado pelos médicos incompatibilidade com a vida. Então esse tema de incompatibilidade com a vida pode ser também um tema, um tópico, uma opção de abortar também, tá certo? Agora, o aborto sendo crime, voltando à parte criminal, o alto índice de aborto no Brasil, né, que isso aí infelizmente é muito alto, certo? Tem que ser feito em locais clandestinos, né? Então muitas vezes pode acarretar problemas gravíssimos para as mulheres, falta de higiene, primeiro. Essa falta de higiene causando infecções, esterilidade. Então, para se retirar um feto, tem que ser feito toda aquela raspagem, ou seja, não está tendo o parto natural. Então, eu estou retirando né? A placenta machuca bastante na parte interna do útero, então pode causar a infertilidade. Já vi casos de mulheres que abortaram, se arrependeram, né? Tentaram ter outros filhos e não conseguiram justamente por conta de efeitos colaterais causados pelo aborto, tá bom? Por isso que é importante o uso dos preservativos, né? Masculinos, femininos, anticoncepcionais, os métodos contraceptivos no contexto geral, pessoal. Se você tem consciência de que você não quer engravidar ou não quer ter um IST, use o preservativo. Então é um indicado fazer dessa forma, tá certo? Pode causar problemas psicológicos, né? A mãe pode ter problemas, pode se arrepender e causar problemas psicológicos irreversíveis. Então isso envolve questões éticas, sociais, culturais e individuais. Então cada pessoa ela vai ter uma opinião diferente em relação a isso, tá certo? Então aqui a gente encerra, eu vou deixar vocês aí com um vídeo agora, para vocês refletirem um pouquinho sobre o tema, tá? Sobre os anacéfalos, tá? Um depoimento de uma mãe que teve um filho anacéfalo. Eu queria que vocês vissem com carinho, tá certo? Valeu, até a próxima!